Boa tarde, tudo bom? Obrigada pela disponibilidade, que nem a Bibiana comentou. Obrigada pela Bibiana também por toda a disponibilidade e auxílio durante o desenvolvimento desse trabalho. Acho que a gente pode começar. Hoje eu vou apresentar a avaliação do potencial de programa de resposta da demanda em ambiente de contratação livre, tá? Então, foi feito por mim e a orientadora foi a Bibiana. Deixa eu só... Trazendo aqui um pouquinho de contexto, então, segundo a ONU, acesso universal e confiável e moderno a preços de energias é uma das ODS, que é uma das metas da ONU para desenvolvimento sustentável. Atualmente, no Brasil, 99,8% da população brasileira possui acesso à energia elétrica. Então, a gente está falando de um assunto que está diariamente na vida de quase todos os brasileiros. Então, a gente trouxe aqui alguns pontos recentes que saíram na mídia em relação à crise hídrica de 2021, que foi a pior nos últimos 91 anos. Então, a CNI vê uma perda de 14,2 bilhões com essa crise hídrica. Então, e também essa crise ela é uma oportunidade para mudanças no setor. Tá? Então, também se tem essa questão que a gente está numa crise, mas ao mesmo tempo a gente também tem oportunidades em relação a ela. Trazendo um pouquinho de programa de resposta à demanda. O programa de resposta à demanda tem como objetivo estimular o consumo a reduzir, o consumidor a reduzir a sua demanda ao seu consumo. Então, ele pode ou deslocar a curva ou reduzir o seu consumo. Aqui a gente trouxe alguns dos principais benefícios de PRDs. Então, gente, só um pouquinho. Eu quero... Tá apitando aqui o computador. Vocês estão escutando? O computador Não. apitar ou não? Não. Não? Tá, então... Acho que agora... Os benefícios de um PRD é o equilíbrio do sistema elétrico, redução de custos e aspectos ambientais também. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos principais PRDs. Então, a gente tem o Time of Use Pricing, que a gente tem ali um preço diferenciado para um certo período de tempo. Também tem o Critical, que na verdade, conforme a demanda, então tem geralmente um período que esse preço é mais elevado. Também a gente tem tarifação em real time, então a gente tem tarifação que varia de acordo com aquele horário, tá? Então a gente só trouxe alguns exemplos de PRDs que existem. Entrando um pouquinho mais, a gente quer avaliar justamente PRDs no ambiente de contratação livre. Por que se escolheu o ambiente de contratação livre? Só nesse ano de 2021, o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia Elétrica negociou cerca de 120 mil gigawatts. Tá? Então, a gente vê aqui nesse gráfico que a gente tem uma evolução muito grande nos últimos anos de consumidores no ambiente de contratação livre. Tá? Esse crescimento ele vem sendo cada vez mais acentuado, a gente tem cada vez mais migrações. No ano de 2020, a gente bateu o recorde, 2021 também está nesse caminho, e se considera que aproximadamente 30% dos consumidores estão no ambiente de contratação livre. Agora que a gente contextualizou um pouquinho, o objetivo desse trabalho é a análise do potencial que essa demanda em ambiente de contratação livre. Trazendo um pouco mais de programas de resposta à demanda, a primeira vez que o termo foi citado foi após a crise do petróleo em 1973. Foi a primeira vez que começou a se falar em PRDs, e hoje em dia a gente segmenta PRDs em dois tipos. A gente tem programas baseados em incentivo, então existe um incentivo para o consumidor reduzir ou mudar o seu consumo, e programas baseados em preços, tá? Que leva o consumidor a reduzir o seu consumo. Então, a gente pode ter interrupção da carga, a gente pode ter uma oferta de redução da demanda em emergência. Isso tem acontecido na China ultimamente, que eles acabaram por obrigar as fábricas a reduzirem sua demanda. Tem o TOU, que é período de uso, tá? Então, o que a gente considera tarifação em tempo real e tarifação de ponta. Período de uso, por exemplo, a gente pode citar as bandeiras tarifárias.
Para análise do referencial teórico desse trabalho, a gente fez uma análise de referências através do Scopus. Tá? Então, através do Scopus, a gente procurou com o título Electrical Demand Response Program. Então, a gente viu quais que eram os trabalhos associados a esse título. A gente encontrou 4.089 referências, tá? Se analisou 1.000 dessas 4.089. Como é que a gente analisou isso? Analisou através de uma programação R e se utilizou uma biblioteca que era o Bibliometrics. Então, através do Bibliometrics, a gente consegue gerar vários dados em relação a essas referências. Então, a gente consegue ver as principais palavras ligadas a esse assunto, as principais palavras ligadas a este assunto. Então, a gente vê que a otimização é a principal palavra que está relacionada ao assunto, e a gente também consegue ver a produção científica anual. Então, a gente consegue perceber que ali depois de 2015, principalmente no período de 2017, a gente tem um crescimento de produção científica em relação ao tema. Em 2021, ele está inferior, mas também porque não tinha finalizado o ano ainda. Tá? Então, porque a gente pegou só 1.000. Trazendo um pouco do contexto mundial de PRDs, a gente tem vários tipos de PRDs ao longo do mundo. Acredito que um dos países que mais está desenvolvido é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm vários programas a âmbito estadual, tá? E em 2018, por exemplo, teve o Energy Saving Days, em Maryland. E os consumidores, eles ganharam mais de 16 milhões de dólares pela redução de energia. Então, são realmente programas que têm muita adesão. Já na Europa, é um pouco mais complicada a aplicação de PRDs, porque não se tem um sistema único. Mas em Portugal, por exemplo, hoje em dia se tem a tarifação real, que é a time pricing. Já aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura tarifária ouro-sazonal, então a gente sabe que hoje em dia os consumidores podem escolher, os consumidores do grupo A podem escolher entre tarifa azul e verde. A gente tem as bandeiras tarifárias, tá, que são aplicadas para todos os consumidores. Então, a gente consegue, através conforme qual que é a... Gente, eu vou pedir desculpas, mas o outro MConf tá... Deu. Gente, acho que o outro MConf tá falando que... Peço desculpas. Peço desculpas, mas a Letícia tava... A outra janela ficou aberta também, a Letícia tava falando agora que voltaram para a banca da Maíra. Peço desculpas pelo ocorrido. Voltando ao contexto, aqui no Brasil também a gente tem tarifa branca, tá? Então é um programa que já tem alguns anos, porém ainda há uma baixa adesão dos consumidores. E a gente tem um programa de redução da demanda, que mais para frente a gente vai entrar nele. O que é o programa de resposta à demanda que a gente tem? Ele foi feito para agentes do Mercado Livre. Inicialmente, era para agentes do Mercado Livre do Norte e Nordeste, e nesse ano, tá, a ANEEL tinha ampliado para todos os submercados. Então, nesse programa de resposta a demandas, os agentes do Mercado Livre poderiam fazer ofertas para redução da sua demanda, e a ANEEL poderia acatar ou não essas ofertas, tá? Durante o tempo que o projeto teve vigente, apenas a Braskem e a Cimento Apod, tá, foram contempladas no programa. E para vocês terem uma ideia, a Braskem recebeu R$ 2.500, o que foi uma oferta relativamente baixa, considerando todos os aspectos que envolvem um PRD. Tá? E daí, baseado nesse programa de resposta à demanda, nesse ano, e linkado à crise hídrica, o Ministério de Minas e Energia abre uma consulta pública sobre programas de resposta à demanda para o aumento de contratação livre. Por quê? Porque já se tinha o outro programa, se viu que não existia uma adesão dos consumidores,
E a ideia era justamente entender como é que se tinha uma adesão maior dos consumidores, considerando toda a crise hídrica que estava se vivendo. Então, isso foi ali em agosto, que veio uma portaria onde as empresas, todo mundo poderia dar sua opinião sobre o programa. Tá? E daí, quando a gente para analisar todas as opiniões que foram levantadas sobre um PRD, a gente tem duas visões. A gente tem pelo lado das distribuidoras, tá? Pelo lado do sistema e pelo lado do consumidor. Nesse trabalho, a gente optou justamente por analisar o lado do consumidor. Tá? Então, a gente acabou não analisando pelo lado da distribuidora. E os principais pontos dessas contribuições que tiveram foi a complexidade do programa, tá? Então era muito complexo para os agentes aderirem ao programa. A flexibilidade da demanda no sentido de que deveriam ser ofertados lotes onde a demanda era muito alta, então acabava impossibilitando que mais pessoas participassem, mais agentes participassem do PRD. E essa consulta ela teve mais de 20 contribuições de agentes do setor. Então, a gente teve desde Fiergs, Fiesp, até grandes comercializadoras opinando. Em resumo, eles opinaram sobre esses dois pontos, tá? Complexidade e flexibilidade do programa. Baseado nisso, a gente desenvolveu uma metodologia. Tá? Aqui eu vou trazer a metodologia aliada ao estudo de caso. Então, ao mesmo tempo que eu vou apresentando a metodologia, eu já vou apresentar também o estudo de caso que foi desenvolvido. Então, o que a gente fez? A gente levantou todas as ações existentes, tá? Para o mercado do ambiente de contratação livre. A gente levantou os dados, realizou a escolha de consumidores, filtrou e analisou, traçou as curvas, propôs um PRD e depois a gente fez a análise do impacto financeiro. Trazendo um pouquinho aqui do levantamento das ações, conforme eu tinha comentado, em agosto a ANEEL tinha publicado, o Ministério de Minas e Energia tinha publicado a consulta pública e no final de agosto eles lançaram, tá, o programa de oferta de redução voluntária de energia elétrica, que era no auge da crise. Os consumidores podiam ofertar reduções a partir de 5 MWh. O período, ele variava entre períodos de 4 a 7 horas por dia, variando conforme cada submercado. E esse programa, ele foi suspenso em novembro. Então, ele durou apenas alguns meses. Os principais pontos para a suspensão foi a redução da demanda e melhoria da crise hídrica. O programa foi suspenso no dia que se entregou o TCC. Então, a gente, durante todo o TCC e desenvolvimento do trabalho, a gente utilizou o programa como base de estudo, tá? Então, foi nossa principal base. A realização do levantamento de dados ocorreu através do relatório infomensal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é disponibilizado mensalmente, através de um Power BI disponibilizado pelo Felipe Figueiró, onde ele compila todas essas informações do relatório infomensal. E os dados utilizados para o desenvolvimento desse trabalho foram o consumo horário, quais eram os submercados daqueles agentes, a distribuidora e a potência instalada. A gente analisou o período de dados de janeiro a maio de 2021. Para a escolha dos consumidores, primeiro a gente filtrou e entendeu quais que eram os consumos por ramo de atividade. Então, a gente levantou todos esses ramos de atividades e selecionou com quais ramos nós gostaríamos de trabalhar. Então, os ramos escolhidos foram metalúrgica, pois representa o maior consumo médio mensal, e o de veículos. Tá? Então, a gente sabia que ele tinha sido muito afetado pela pandemia e a gente queria entender também o que seria possível nessas curvas de veículos. Para a gente conseguir, a gente selecionou qual era o grande ramo, fez um primeiro filtro. A gente tem muitos agentes dentro de cada ramo, então a gente fez um levantamento de consumo. Então a gente levantou quem que eram os principais consumidores e quem que eram os menores consumidores desses ramos. A gente chegou em aproximadamente 12
tá? Então foram aproximadamente 12 de cada um. E a gente acabou selecionando alguns. Por quê? A gente fez um filtro primeiro de alguns dos agentes, eles não poderiam participar, tá? Em função de ter uma demanda justamente muito baixa. Então, depois que a gente começou a desenvolver, a gente se deu conta. Como o consumo ele era muito baixo, não fazia sentido aplicar um PRD para eles. Então, a gente acabou selecionando os que tinham um consumo superior. Então, a gente tem ali no ramo metalúrgico a Albras, a Belgo Mineira, a CSN. No automotivo, a gente pegou Fiat, MMG e Volkswagen. Tá? Então, de diferentes unidades também. A gente já consegue perceber aqui que o consumo ele é muito diferente de um ramo para outro. A gente consegue perceber que o automotivo tem um consumo bem inferior ao metalúrgico, uma vez que a metalurgia é o principal ramo de consumo hoje em dia no ambiente de contratação livre. Tá? Com esses dados e com esse primeiro filtro feito, a gente selecionou quais que seriam, a gente fez a filtragem dos outliers e a representação em PU. O que a gente fez? A gente pegou, durante o período de janeiro a maio, todas essas medições horárias e assim, entendeu quais que eram os que estavam fora da curva. Então, quais que eram os outliers, fosse por erro de medição, que às vezes ocorre, ou algum pico, se retirou isso de forma manual. E a gente desenhou as curvas de carga. Tá? As curvas de carga, para a gente desenhar, a gente utilizou uma fórmula para conversão em PU. Porque como a gente tinha consumidores onde o consumo variava muito um de outro, a gente quis padronizar para conseguir olhar para eles melhor. Então, a gente utilizou o valor da demanda, a gente utilizou o valor da demanda registrada, e para a demanda contratada, como que a gente não possuía qual que era essa demanda contratada, pois essa informação ela não é disponibilizada na CCE, a gente acabou utilizando a potência que o agente utiliza na CCE. Tá? Então, ele informa. Daí, a gente analisou todas essas curvas de carga e escolheu os consumidores finais. Aqui estão as curvas de carga que foram traçadas dos dois ramos e com base nisso, tá? Como tá em PU, com base nisso a gente selecionou quais que eram os consumidores que realmente a gente ia analisar e fazer um impacto financeiro. Então, a gente acabou, por exemplo, selecionando a Albras e a Belgo Mineira, a CSN, desculpa, porque a Belgo Mineira a gente já percebia que fazia algum tipo de ação ali no horário de ponta, então a gente conseguia ver de forma bem clara pelos traçados. Já que no ramo automotivo, a gente tem, por exemplo, ali a MMG, que está em 2 PUs, mas isso também pode ser em função da gente não ter a demanda desse cliente contratada, e a gente ter usado só a potência. Então, isso na hora disponibilizado, a gente fez aproximado. Com base nisso, a gente escolheu a Albras para estudar, a CSN, a MMG, justamente, e a Volkswagen São Carlos, que é essa roxinha, justamente por ter uma curva um pouco mais diferente do que as outras, tá? As outras eram mais lineares, essa aqui a gente conseguia ver uma variação ao longo do dia. Com o traçado das curvas, entendendo os consumidores, a gente fez a proposição do PRD. O PRD que a gente propôs, ele utilizou como base o RDV, então a redução voluntária de energia elétrica que estava em ação, só que o que a gente fez foi, o principal meta do nosso PRD era que a gente conseguisse deslocar o consumo da hora ponta para o fora ponta. O que a gente considerou hora ponta? A gente considerou a hora ponta do SIM. A gente sabe que cada subsistema tem o seu hora ponta, tá? E daí, para a gente fazer de uma forma abrangente, considerando que a gente estava com vários supermercados, a gente considerou o do SIM, tá? E para a área de deslocamento, que é onde o consumidor ele podia deslocar essa carga, a gente considerou das 2 às 6, porque era a hora onde menor havia consumo no SIM. Tá? A gente considerou um horário igual para todos os supermercados. Na ORDV existente era diferente conforme o supermercado. E se utilizou como oferta base o valor de R$ 267,20. Esse valor ele representa 40% da usina termoelétrica mais cara hoje em dia
que está rodando no Brasil, gerando energia. Depois de a gente propor o PRD e realizar esse deslocamento, a gente fez uma análise do potencial de impacto do PRD. Tá? Então, a gente calculou o consumo, qual que seria o impacto através do consumo deslocado, o percentual de redução, então se utilizou 0,5% do percentual de 0,5% da carga, a gente deslocou, a tarifa horária proposta e o número de dias que a gente estava fazendo isso. A segunda e a terceira fórmula, a gente precisaria para calcular de uma forma melhor, só que como a gente não tinha qual que era a tarifa do cliente e quanto que ele pagava em energia, a gente não conseguiu esses dados. Tá? Então, a gente acabou só desenvolvendo elas, mas por falta de dados a gente acabou não aplicando. No final, a gente fez a análise financeira para esses 4, então, considerando esse deslocamento da carga, a gente calculou qual que seria o impacto financeiro. Então, a gente consegue ver ali, quando a gente fala no impacto do consumo, que para os grandes consumidores a gente tem com certeza um impacto muito maior, como é o Brás, que era um impacto de deslocamento ali de 3.000 megawatts, quanto para a Volkswagen a gente tinha 25 megawatts que ia ser o impacto. Fazendo o impacto financeiro, a gente percebe que financeiramente esse cliente ele poderia receber, em função dessa troca, 3.144 mil reais, tá? Só pelo deslocamento da demanda dele. E ali, por exemplo, no ramo automotivo, 93.025 mil, né? Considerando isso mensal. Esse mensal que a gente considerou e esse estudo que a gente fez foi considerando apenas os dias da semana. E a gente considerou o semanal como 5 dias e mensal como 20. Tá? Porque quando a gente traçou as curvas de carga, elas variavam nos finais de semana. Então, a gente optou por escolher apenas durante a semana. Algumas conclusões e ideias futuras que a gente trouxe. Pelo lado econômico, o PRD ele é viável para grandes consumos. Tá? Então, a gente trouxe ele, por exemplo, para o ramo automotivo, não seria tão interessante assim. Até porque o PRD, a gente analisou aqui apenas a parte financeira. A gente não analisou a complexidade de uma implementação de um PRD. A gente sabe que existem várias variações que têm que serem feitas dentro das fábricas para conseguir ter um PRD. Então, a gente não analisou também o impacto do PRD pelo lado da distribuidora, que sim, a ONS e o SIM acabam também tendo um impacto desse deslocamento, tá? E daí, trazendo um pouco de ideias futuras também, atualmente a ONS e a Abrace, tá, elas já estão avaliando projetos para estimular a RDV de forma contínua. Então, iniciou aqui no Brasil de uma forma um pouquinho mais maior agora, durante a crise hídrica, acabou se suspendendo, mas já é uma pauta e assunto para conseguir se ter de uma forma mais contínua, tá? E recentemente a ONS informou qual que foi o resultado do RDV proposto e com as ofertas que foram aprovadas, totalizaram até 442 megawatts e 720 megawatts em outubro, em setembro e outubro. Então, foi um PRD que teve um impacto, querendo ou não tão significativo assim para o sistema. Tá? Então, teve uma baixa adesão e justamente por isso a ANS e a Abrace elas estão avaliando como que podem estimular ainda mais PRDs. E é isso, muito obrigada.